Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui. É um motivo de honra, de alegria poder ministrar a palavra do Senhor. E nessa casa, então, na casa de oração, onde nós tivemos um encontro com Jesus, meus pais se converteram, eu tinha 5 anos de idade. E ainda o Justino vem e me mostra umas fotos aqui ainda, me lembrando, na época que eu tinha cabelo. Eu era criancinha, eu acho que eu deveria ter uns 6 anos, loirinho, cabeludinho até na testa. Falei, ô, saudade, hein? Mas a gente não pode ficar lembrando do tempo que passou, né? O Senhor diz, eis que faço nova todas as coisas, amém? Glória a Deus, tempo bom, mas Deus tem muita coisa boa ainda pela frente, graças a Deus, aleluia. Trago um abraço caloroso da IBN Apacentar, São José dos Quatro Marcos. Quando estiver passando por lá, vai lá visitar a gente. Tem muitos irmãos aqui que já vai fazer muito tempo que não vai lá, né? Mas amém, glória a Deus. Pastor Domingo já está agendado para lá esse ano ainda. E vai estar lá conosco, eu creio. Amém? Trago um abraço também da Priscila, minha esposa, ela não pôde estar aqui, da Helena, minha filha, e que também não pôde estar aqui, mas nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, amém? Quem quer receber a palavra do Senhor nessa noite? Quero convidar você, sem mais delongas, se colocarem, ou abrir a sua Bíblia, já ficou de pé demais, pode ser sentado mesmo, pegar a sua Bíblia comigo, saudações, nossos irmãos mais antigos, né, Robson aqui, Joilton, Fabiano, Vanessa, irmão Sansão, galera boa, né, Olga, gente boa demais, glória a Deus, né, bênção pura, que bênção, sempre bom rever esses irmãos, a irmã Sebastiana, sempre trago um abraço da minha mãe para ela, que tem um carinho muito grande, né, o irmão Nil, o Edson, não vou lembrar o nome de todo mundo não, mas a maioria eu já conheço e já me conhece, e tem os irmãos mais novos, né, que eu não tive a honra de congregar junto, mas estou tendo a honra hoje de vê-los e ser instrumento do Senhor para ministrar uma palavra ao seu coração, amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, segunda carta a Timóteo, irmãos, que honra, hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp perguntando que tipo de água eu queria beber, nem Salomão em toda a sua glória, que bênção, hein? Eu ia brincar, eu ia falar, bom, eu queria, sei lá, água saborizada, água de coco. Falei, não vou brincar não. Uma água natural tá bom, amém? Eu acho que é até mais do que eu mereço. Jesus pregava sem água, gente. Jesus pregava no deserto, não tinha água fresca, não tinha água gelada. E uma água geladinha já tá bom demais. Sim ou não? Já tá bom demais do que eu mereço, graças a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, eu vou abrir em 2 versões, eu sempre gosto de fazer isso, para poder pontuar algumas coisas. Diz assim a palavra do Senhor, a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, o verso de 1 a 9. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz proveniente de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Diga comigo, fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, não fingida,
que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, te damos graça pela tua palavra. Senhor, revela a tua palavra aos nossos corações nessa noite, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, e que à medida com que ouvimos a tua voz, possamos, Senhor, ser desafiados, ó Deus, a ser transformados pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, muda a nossa sorte, e que ao sair desse santuário, Senhor, possamos, ó Deus, ser desafiados pela tua palavra, a tomar uma decisão e viver uma vida melhor na tua presença. Que a tua palavra venha como pão para o que tem fome, água para o que tem sede, remédio para o enfermo. Que a tua palavra, Senhor, seja, ó Deus, vitamina, ó Deus, para o fraco. Que a tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Diga comigo, graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, no 55º livro da Bíblia, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo e acompanha os conselhos dados para esse filho na fé. Eu ouvi aqui a pastora Sônia falando que sou um filho, e sou mesmo, sou um filho na fé, pastoreado aqui nesse rebanho, aprendi na obra de Deus, tudo que eu aprendi ministerialmente e na obra de Deus eu aprendi aqui, servindo ao Senhor. A época que esse prédio aqui nem era construído, só tinha um prédio ali de madeira, e eu ajudei a derrubar também, para a glória do Senhor Jesus, e lembro disso com muita alegria. Foi uma festa. Na época eu era pré-adolescente, quando derrubamos esse prédio, e a gente derrubou ele no chute, tão animado que a gente estava, porque estávamos com muita fé que Deus ia nos dar graça, poder erguer esse outro aqui, e assim o Senhor fez. E então, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, através de uma mensagem de fé e perseverança, para poder trazer ao entendimento dele de que existia algo muito poderoso da parte de Deus para acontecer. Timóteo era um obreiro promissor na seara do Senhor, e um jovem pastor que estava começando o seu ministério a pastorear. E aí agora o apóstolo Paulo, ainda em cárceres, preso, ele contristado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, escreve a carta para Timóteo, e envia para Timóteo. E então, para ensinar Timóteo os primeiros passos do ministério pastoral ou da vida ministerial. Diante disso, isso mostra, irmãos, de que a vida ministerial e a vida de fé em Cristo Jesus não é um mar de rosa. Isso mostra de que a vida com Deus não é um caminho só de flores. Nós precisamos entender de que viver a vida cristã requer desafios, e esses desafios eles são dioturnos. Ora você enfrenta desafios em áreas diferentes. Contudo, nós precisamos entender uma coisa, de que Deus sempre é fiel e estando conosco para nos dar vitória diante das tribulações. Esse é o Deus a qual nós servimos. Isso mostra que não é porque não tem situações que muitas das vezes nos faz desmotivar da fé, ou melhor, tem situações que nos faz desmotivar da fé, que nós vamos nos entregar a ela. Eu quero falar para você, diante das adversidades de Timóteo, que foram muitas, talvez não vai dar para eu falar todas,
ou pelo menos a maioria. Mas diante das adversidades de Timóteo, ele poderia ser um jovem que poderia fracassar no seu ministério, fracassar na sua caminhada de fé, fracassar na sua vida de comunhão com Deus. Mas uma coisa foi o diferencial na vida de Timóteo. Uma coisa foi o diferencial, é de que ele sabia de quem ele recebeu. Ele sabia de quem ele recebeu o ensinamento. Ele sabia de quem ele recebeu o direcionamento. Ele sabia que ele tinha um chamado. E então, irmãos, Timóteo, ele era esse obreiro promissor e um jovem pastor. O seu pai, o pai de Timóteo, era grego, não praticante da fé cristã, mas Timóteo, ele foi ensinado. Ouvindo aqui a pastora Sônia falando, foi ensinado nessa casa, e hoje exerço ministerialmente o chamado pastoral, não diferente do propósito de Deus para a minha vida, desde quando eu era pequeno. Ouvi muitas vezes palavras proféticas de que o Senhor me levantaria, de que eu seria um homem de Deus e que Deus me chamaria para a obra, para o ministério. E isso se cumpriu na minha vida. Penso que não era diferente na vida de Timóteo. Quando eu olho para essa história, eu vejo Timóteo ainda, desde novo, começando a aprender acerca da vida cristã. No texto ao qual nós lemos, você vai ver dizendo ali, de que Timóteo, o pai era grego, mas ele tinha uma mãe, que era judia, e uma avó judia. A sua mãe se chamava Eunice, e a sua avó Lloyd, que ensinaram os primeiros passos da fé, os primeiros passos da caminhada cristã para Timóteo. E então, irmãos, isso mostra que não é porque não tem um pai crente dentro de casa, que o filho ou a filha vai se perder para o mundo. Se tem uma mãe e uma avó cheia do Espírito Santo, esses filhos vão ser bênção e pode até se tornar pastor. Essas pessoas dizem assim, o meu pai não é crente, ou a minha mãe não é crente. Então eu tenho uma predisposição a não firmar na presença do Senhor, a não ser cristão. Timóteo tinha um pai que era grego, a origem grego, não era judeu, não era praticante da fé cristã em Cristo. Talvez poderia ser até um dos que caminhavam perto do Evangelho, como existe muitos nos dias de hoje. Mas se tem uma mãe, se tem uma avó, ou se tem um pai, ou se tem um vô, que ensina o caminho do Senhor, pode ter certeza, ensine a criança o caminho que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Vale a pena você ensinar os seus filhos, vale a pena você trazer o seu filho para a igreja, vale a pena os seus filhos estarem na igreja. Eu falo isso costumeiramente lá na nossa igreja. Quando nós temos vigília lá, tem irmãos que me procuram e falam assim, pastor, eu não vou levar o meu filho não, porque vai dar trabalho, ele vai dormir na igreja. Irmãos, traga seu filho, nem que ele tiver que dormir embaixo do banco da igreja, ou no banco da igreja. Criança que dorme na igreja, quando cresce vira pastor. Eis aqui um que vos fala. Já cansei de cair no banco de igreja, dormindo, quando era criança. Eu não vou levar para a igreja, porque dá trabalho. Ei, dando trabalho ou não dando trabalho, a igreja é o lugar dos seus filhos, da sua família. É na casa do Senhor. Eu estou cansado para ir para a igreja. Ei, não faça isso. Amanhã ou depois você pode se arrepender. Ensine a sua criança, ensine o seu filho. Então, ao longo desse capítulo, nós entendemos que Paulo escreveu essa carta, preso em Roma, sabendo como estava o coração agora de Timóteo, jovem pastor, jovem missionário. Paulo lembra a importância de crer em Deus e do sacrifício de Cristo, aconselhando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe qual era um fundamento precioso na vida de Timóteo? É que desde pequeno, Timóteo aprendeu a lei do Senhor, as Escrituras. Tem muitas pessoas que querem se tornar grandes homens, mulheres de Deus, mas não querem fazer o básico. Não querem fazer aquilo que é o beabá do cristão. O que é o beabá do cristão, pastor? Orar, ler a Bíblia, jejuar, sim ou não? Eu quero bênção de Deus, eu quero poder de Deus, eu quero graça de Deus, que Deus me use, que Deus faça, que Deus mude a minha história, que Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha família, Deus faça isso. Mas o crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não lê a palavra, irmãos, que crente é esse? Como é que Deus vai fazer alguma coisa? Pastor, então só se eu fizer isso é que Deus vai fazer? Irmãos, Deus ele trabalha
na vida de quem desenvolve relacionamento com Ele. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Esses são os atributos de Deus. Mas Deus, Ele quer se relacionar com seus filhos. Deus, Ele não quer trabalhar com seus filhos por telepatia. Porque não é assim que você faz com seus filhos. Quando o seu filho quer água e ele é pequenininho, ele talvez não alcança o bebedouro, ou ele ainda não consegue abrir a geladeira, pegar a garrafa e colocar, o seu filho vai até você e fala: papai, eu quero água, papai, eu quero um suco, papai, eu quero uma comida, mamãe, eu quero alguma coisa, e você, como um bom pai, como uma boa mãe, vai lá e pega e serve-o. Sim ou não? Assim é Deus para os seus filhos. Deus quer te servir, mas para Ele te servir, você precisa ter relacionamento com Ele. Deus quer servir a sua família, mas para Ele poder servir a sua família, Deus precisa que você tenha relacionamento com Ele. Paulo então aconselha Timóteo a instruir-se na verdade, na doutrina. Diante de grandes revelações e ensinamentos do apóstolo Paulo, eu vou me ater apenas a um versículo, porque eu sei que o tempo ele é curto. E é o versículo de número 6, que diz assim: por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava dizendo a Timóteo: eu quero motivar você, instruir você a despertar o dom de Deus que já está dentro de você, que existe dentro de você. Irmãos, quantas pessoas passam por dificuldade na caminhada cristã? Quantas pessoas passam por dificuldades na vida cristã? Para pensar. A caminhada com Cristo é um desafio diário. A caminhada com o Senhor nos leva muitas das vezes a viver circunstâncias que nunca imaginávamos que viveríamos. Contudo, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos diante dessas situações. Eu lembro de um meme do pastor, ex-jogador de futebol, Ricardo Oliveira, que diz assim: se disseram para você que a vida cristã seria fácil, você não teria dores, mentiram, viu? Quem lembra desse meme? Pois bem, mas é verdade, mentiram para você. Porque a vida com Deus, meus irmãos, tem desafio. A vida com Deus tem desafio, a caminhada com Deus tem desafio. O próprio Jesus diz: no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós passaríamos por dificuldade. E eu quero falar para você algumas situações que nós precisamos aprender a ver Cristo, ver Deus, ver mudança, ver uma luz no fim do túnel diante das circunstâncias. Primeiro, as crises e os problemas às vezes nos sufocam na caminhada. A crise e o problema às vezes sufocam o dom. Olha o que Paulo diz para Timóteo: cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em você. Mas na caminhada, irmãos, às vezes existem situações que sufocam o dom que há em nós. É por isso que de vez em quando tem gente pensando em parar, sim ou não? É por isso que de vez em quando tem gente falando: não dá mais para mim não, eu acho que eu vou parar, não dá mais para desenvolver ministério, não dá mais para servir na obra do Senhor, não dá mais, não dá, está difícil, está corrido, está puxado. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim por gentileza. Por que você não para de trabalhar? Por que você não fecha a sua empresa? Por que você não tranca a sua faculdade? Por que você não para as coisas da sua vida secular? Sabe por quê? Porque você precisa, sim ou não? Agora, intimidade com Deus, você necessita. Vida com Deus, você necessita. Na maioria das vezes, quando as coisas apertam na nossa vida, a gente quer abrir mão de obra, de ministério, do que faz para Deus, do que serve no reino, do que serve na casa do Senhor, porque ocupa tempo, está roubando meu tempo. E aí a gente foca nas nossas coisas, a gente foca nas coisas que nos dá retorno. As coisas de Deus não dão retorno para você? A obra de Deus não dá retorno para você? Só não dá retorno para nós quando nós não fazemos para Deus. Porque se fazemos para Deus, sempre Deus tem coisa boa para liberar sobre as nossas vidas. Sabe qual que é o grande problema? É que quando nós fazemos para o homem, nós queremos reconhecimento do homem. É que quando nós fazemos para o homem, nós queremos bajulação do homem. É que quando fazemos para o homem, nós queremos ser visto pelo homem. É que quando fazemos para o homem, nós queremos ser notado pelo homem. É porque quando fazemos para o homem, nós queremos ser aplaudido e às vezes ser reconhecido.
Mas tem uma música que eu gosto muito que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Esse é o nosso problema, é que muitas das vezes nós queremos a glória, queremos o reconhecimento, e por isso pensamos em parar. Mas quando é nossas coisas, quando são nossas coisas, nos dá retorno, a gente não pensa em parar, a gente quer prosseguir, a gente quer caminhar, a gente quer cada vez mais. Só queridos, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, porque Paulo sabia que os problemas da caminhada poderiam sufocar o dom de Deus que já havia em Timóteo. A caminhada cristã, escuta, às vezes é crise financeira, às vezes é crise familiar, às vezes é um problema que surgiu no seu trabalho, na sua empresa, às vezes é uma crise conjugal, às vezes é uma enfermidade, que quer sufocar o dom de Deus que já está na sua vida. Mas eu venho nessa noite dizer para você, independente da tribulação, o dom de Deus que há em você vai se manifestar, e o poder de Deus será notório, e o nome de Jesus será glorificado. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você não vai parar. Você não vai parar. Deus não te chamou para parar. Quem está ouvindo diz amém. Amém. Outra coisa, às vezes Deus nos para. Opa, pastor, mas você está dizendo que não é para parar? É verdade, mas às vezes Deus nos para. Como? Às vezes Deus nos para nos redirecionar para o propósito. Ei, talvez você quer fazer alguma coisa para Deus, achando que Deus está se agradando, e às vezes Deus não está. Ou talvez você está fazendo para você mesmo. Eu vou fazer isso para Deus, o nome de Jesus vai ser glorificado. Será que é isso que Deus quer que você faça? Você já parou para pensar? Será que o que você está fazendo não é mais porque você quer, não é mais para você do que propriamente para Deus? Porque às vezes, irmãos, nós não estamos bem em determinadas coisas, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo, mas a gente não para de fazer. Por quê? Porque a gente entende que é isso que nós queremos dar para Deus. Mas você já parou para pensar que talvez o que Deus quer de você é outra coisa? Você só vai descobrir se tiver intimidade. Às vezes você, é como, eu recebi um presente, eu recebi vários presentes, foi meu aniversário mês passado, final do mês passado, e eu recebi vários presentes. Dentre alguns presentes eu recebi, não fique com inveja, os pescadores aí, eu recebi uma caixa completa de artigos de pesca. Camiseta, raios de raio solar, balança, vara, mulinete, irmãos, tudo, isca para pegar até tubarão, estava tudo lá. E aí, os irmãos do ministério lá que ofertou, falaram: pastor, mostra, e eu não mostrava, né? Aí acabei fazendo um story mostrando. E engraçado que, dentre os presentes que eu ganhei um bolo, irmão, de cenoura, de aniversário. Irmãos, eu já comi algumas vezes bolo de cenoura, e confesso para vocês que não me agradei muito, mas a lembrança que eu tinha do bolo de cenoura era o que eu havia comido anteriormente. E quando eu peguei esse bolo de cenoura, agradeci. Sabe quando você agradece, mas pensando assim, será que eu vou comer? Presente muito, muito criativo, bem legal inclusive. E aí colocou na geladeira, passou-se um tempinho, eu fui experimentar. Irmãos, foi o melhor bolo de cenoura que eu comi na minha vida. Tem coisas que às vezes a gente não está habituado, mas às vezes Deus nos surpreende, porque é coisa que às vezes você não dá valor, são as coisas mais saborosas que Deus quer te dar. São coisas que têm maiores sabores. Às vezes você não dá muito valor a determinada coisa que você pode fazer para Deus, mas aquilo que você vai fazer, talvez está algo especial de Deus para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Uma irmã em nossa igreja me procurou e falou: pastor, eu já estou na igreja há um bom tempo, e eu tenho uma alegria muito grande em servir, pastor, e eu gostaria muito de servir na igreja em algum ministério, fazer alguma coisa, nem que for para lavar banheiro, fazer alguma coisa, eu me prontifico, eu quero servir.
Falei, amém, minha irmã, glória a Deus, eu fico feliz. Se tem uma coisa que agrada a pastor, é quando alguém procura falando que quer servir. Pastor fica feliz da vida. Falei, irmã, fique em paz que Deus vai te abrir uma porta para a irmã servir. Passou-se alguns meses, eu convidei ela para servir no encontro com Deus. Aquela irmã, parece que ela foi batizada no Espírito Santo. Nossa, mas ela ficou tão feliz, porque queria muito servir. E ela serviu no encontro com Deus, e foi uma bênção. Depois ela veio me agradecer, e ela falou, pastor, foi o melhor dia da minha vida. Eu falei, mas por que, pastor? Servir aquela comida para aqueles irmãos, pastor, eu sonhava com isso, eu queria fazer isso, pastor, só que ninguém nunca me deu uma oportunidade, e eu também nunca falei nada para ninguém, mas o dia que eu tive coragem de falei para o Senhor que eu queria servir, e aí Deus abriu essa porta, pastor, eu estou muito feliz, irmãos, simplesmente porque estava servindo comida para os irmãos. Olha que coração simples, olha que simplicidade, irmãos, aquilo me alegrou o coração, e eu falei para o Senhor, Senhor, me dá um coração como esse. Eu ainda tenho um coração muito prepotente, muito arrogante. Me dá um coração, Senhor, igual dessa irmã, que se alegra em servir um prato com comida para os irmãos, para as pessoas. Paulo, ele estava escrevendo para Timóteo, porque Paulo sabia que no decorrer da caminhada, algumas adversidades poderiam acontecer, e Timóteo poderia perder a simplicidade. Timóteo poderia perder a simplicidade do ministério, a simplicidade da vida cristã, e nós precisamos entender, irmãos, que às vezes Deus nos para nos redirecionar para o propósito. Às vezes Deus nos para nos redirecionar para o propósito. Talvez você está fazendo algo para você mesmo, achando que é para Deus. Às vezes Deus nos para a gente não se perder, para nos trazer de volta para a presença dEle. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão correndo demais atrás de alguma coisa, e talvez está percebendo que não está fluindo. Talvez Deus está te parando para você não se perder. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus faz isso, tá? Às vezes Deus para alguém, para esse alguém não se perder. Está correndo demais, está indo demais, está desenfreado demais. Às vezes Deus freia, opa, está indo muito por você, está indo mais para você, está se esquecendo de mim. Volte à simplicidade, volte às primeiras obras, volte ao começo, amém? Às vezes Deus nos para não nos perder. Outra característica, as distrações competem com o propósito. Na caminhada cristã, Timóteo teria muitas situações para se distrair. Um jovem obreiro, um jovem pastor, talvez eu esteja falando aqui para alguns cristãos novos convertidos, alguns cristãos que ainda se distraem com algumas coisas lá do mundo, lá de fora. Talvez ele diz assim, não, eu vou numa festa só de amigos, vai ter música do mundo, vai ter bebida, mas não dá nada não, é só uma festa, ou é só uma viagem, é só um golinho, só para experimentar, porque está calor demais aqui em Cuiabá. Não, é só uma musiquinha secular, não tem problema nenhum ouvir uma musiquinha secular, não dá nada não, é só um filme, essa cena aí, acontece em todo lugar. Ei, não se distraia, uma distração pode mudar a sua história para pior. Coisas que você não imagina pode acontecer por uma distração. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, Deus tem coisas grandes demais na sua vida, para você correr o risco de perder por uma distração. Quem está comigo aqui nessa noite? Uma distração. Pastor, é só uma viagem, pastor, não vai dar nada não. Ei, Deus está com você nessa viagem. Deus está te direcionando. Eu costumo fazer as coisas por mim mesmo, depois eu pergunto se é a vontade de Deus. Cuidado. Davi resolveu por conta própria não ir para a guerra, sem consultar a Deus. Resultou em um dos piores pecados e quase acabou com a sua vida, com o seu ministério, com a sua história. Por fazer uma coisa sem consultar a Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Consulte a Deus. Consulte a Deus. Eu estava pensando eu estava planejando ir para Israel um tempo atrás. Já estava me programando, já estava ajeitado para eu começar a fazer o pagamento.
E dentro de mim, algo falava assim, ó, não é o momento, não começa a pagar. E aí tinha um pastor, né? Tem um pastor, que eu não vou falar o nome dele. Vamos, Edinho, chegou a hora, tal. Falei, eu vou. Por livre e espontânea vontade. Vou começar a pagar, vamos ver o que acontece. Irmãos, o Espírito Santo falou, não paga. Tendo aquela, sabe quando o Espírito Santo fala na sua mente? Não começa. Aí falei com a Priscila, você que sabe. Não deu nenhuma motivação, vai, que é sua, Tafarel. Falei, ó, não vou pagar não, deixa quieto. Um mês depois começa a guerra. Irmãos do céu, já pensou eu lá em Israel, no meio da guerra? Que bênção, hein? Aí ia ter que ser crente mesmo, né? Aí ia ter que mostrar que é crente mesmo, no meio da guerra. Já pensou você, no meio da guerra? Talvez você está vivendo uma guerra em alguma área da sua vida. Mas essa mesma determinação de fé, de estar em uma guerra física, talvez você está vivendo em uma área da sua vida, Deus quer que você tenha essa mesma determinação, para não esmorecer a sua fé, para não desanimar a sua fé, não se distraia, a sua distração pode te tirar do propósito, recomeçar é mais difícil do que começar. Outra característica de Paulo ensinando a Timóteo é, lembre-se de quem você é e o que você carrega. Lembre-se de quem você é e o que você carrega. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro por Cristo. Você carrega muita coisa dentro de você. Tem muita unção aí, tem muito louvor aí, tem muita palavra aí, tem muita graça de Deus aí. Lembre-se do que você carrega. Tem muita oração ainda para você fazer no nome de Jesus. Tem muito enfermo para ser curado. Tem muitas almas para ser ganha. Tem muitas pessoas para serem alcançadas através da sua vida. Tem muita coisa boa de Deus dentro de você. Lembre-se do que você carrega. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, lembre-se do que você carrega. Lembre-se do que você carrega. Outra característica de Paulo ensinando Timóteo. Timóteo não tinha resultado. Os resultados não estavam chegando para Timóteo, não estava acontecendo até esse momento. Mas tem uma coisa que você vai ouvir agora, e que talvez você já ouviu isso há muito tempo, de que o pai conhece o filho. O pai conhece o filho. Ele sabia que Timóteo não estava bem, no seu sentimento, desanimado, o desânimo havia tomado o seu coração e os resultados não estavam acontecendo. Mas pastor, como que Paulo sabia disso, sendo que ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava lá preso, não tinha como ele saber. Quem tem intimidade com Jesus, sabe das coisas. Quem tem intimidade com Jesus, sabe das coisas. O Senhor fala para Paulo, escreve para Timóteo, Timóteo não está bem não, seu filho na fé. Imagina o Espírito Santo agora soprando no ouvido de Paulo, falando, escreve isso, escreve aquilo, fala para Timóteo não desanimar na caminhada, fala para Timóteo continuar valente, firme, fala para Timóteo de que os problemas da vida, as lutas, os problemas existem, mas ele precisa ficar firme, ser encorajado. Escreve isso para Timóteo. Imagina o Espírito Santo direcionando Paulo agora a escrever para Timóteo. Paulo sabia que Timóteo não estava bem, com sentimento de desânimo, tomado em seu coração, os resultados não estavam vindo, parece que tem momentos em nossas vidas que as coisas não fluem, mas não significa que Deus se esqueceu, porque o pai conhece o filho. Se você é filho de Deus, saiba que os olhos do Senhor estão sobre você. Pastor, onde está Deus nesse problema que não se resolve? Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, amém? Os olhos do Senhor estão sobre a sua família. Os olhos do Senhor estão sobre os seus negócios. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus conhece você. Paulo estava encorajando Timóteo de que essa semente a qual ele estava plantando no Evangelho, no ministério da vida cristã, ainda iria germinar. Iria chegar o tempo de colher o que ele havia plantado, as bênçãos iriam chegar. Eu venho nessa noite dizer para você, tudo que você plantou em Cristo, na obra, no reino, para Deus, vai chegar o tempo da sua colheita. Continue perseverando, espera, acredita, que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Paulo relembra Timóteo,
encorajando ele de que a semente iria germinar. Quantas vezes a sensação de fracasso nos pega, nos desanima, o medo, a insegurança. Mas Paulo escreve essa carta a Timóteo dizendo: recuse-se a fazer na força do seu braço, deixa Deus te conduzir. Escuta, ministério, obra, reino de Deus não faz na força do braço, se faz cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Talvez você está querendo resolver o problema dessa casa. Ei, você não vai resolver. Ou se você resolver, que for do seu jeito, talvez você vai perder. Coloque nas mãos do Senhor, confia. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar um escape, Ele vai te dar uma ideia, Ele vai falar com você, uma porta vai se abrir, um milagre vai acontecer, mas confia no Senhor, direciona para Deus aquilo que você está sendo incapaz de fazer. Confia no Senhor. Então Paulo, ele orienta Timóteo dizendo: não faça na força do seu braço, deixa Deus te conduzir. Outra coisa que Paulo diz a Timóteo, Paulo lembra a Timóteo daquilo que ele já havia recebido. Era como se ele estivesse falando: lembra do que Deus já fez na sua vida, quantas bênçãos, quantos milagres Deus já fez na sua vida. Jeremias fala em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ei, traga na sua mente agora quanta coisa boa que Deus já fez na sua vida, quantos milagres, quanta cura, quanta libertação, salvação na sua família, seus filhos, seus netos. Olha quanta coisa boa Deus já fez na sua vida financeira, na sua vida moral, psicológica, na sua vida emocional. Irmãos, quantas coisas boas Deus já tem feito em nossas vidas. Amém, povo de Deus? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez você está passando por um momento ruim hoje. Deixa eu dizer para você, é só um momento, vai passar. Deus vai trazer coisa boa para a tua vida. Às vezes nós queremos buscar estratégia, às vezes nós queremos buscar tanta novidade, tantas coisas. Às vezes o que Deus quer de nós é apenas que entremos no nosso quarto e relembremos o que Deus já fez na nossa vida. Na pandemia, irmãos, eu fiquei careca de tanta preocupação. O que fazer? O que vai ser da igreja? O que vai ser do ministério? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Fiz um monte de curso na pandemia. Fiz um monte de... Irmãos, foi bênção. Tenho usado. Tem sido muito bom no meu ministério. Mas um tempo maior que eu tive de experiência com Deus foi dentro do quarto. Horas de oração, de louvor a Deus. Resgatei meu violão. Fazia anos que eu não sabia o que era entrar no quarto, pegar o violão e começar a tocar e adorar o Senhor. Eu quero dizer aqui nessa noite, tem muita coisa que você vai ter que resgatar na sua vida. Coisas simples que você fazia, que vai atrair de volta a presença de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Outra coisa que Paulo ensina a Timóteo: o vaso é de barro. Vai ter dia que você vai ter vontade de sair correndo mesmo, de sumir, de abandonar tudo. Isso acontece porque somos seres humanos. Mas quando vier esse pensamento, essa vontade, você vai precisar se lembrar do dom que há em você. Você vai precisar se lembrar do dom que há em você, que Cristo já colocou dentro de você, que Deus já colocou dentro de você. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: tem um dom aí dentro de você, que Deus já te deu. Diga assim: o vaso é de barro, mas tem um dom de Deus aí dentro. Para encerrar, Paulo diz para Timóteo: reacenda esse dom. Tem um dom aí dentro de você que precisa ser reacendido. Reacenda o dom que há em você. Os dons já estão dentro de Timóteo, está dentro de você. Reacenda esse dom, reaviva esse dom que há em ti. Você já recebeu do Senhor por fé, por graça, por imposição de mãos. Você não precisa receber de novo, você só precisa reavivar o dom de Deus que há dentro de você. Se coloque em pé nesse momento, por gentileza. Escuta, não é sobre aquilo que você vai receber, é sobre aquilo que você já recebeu, que vai ser reavivado dentro de você. É sobre aquilo que Deus já colocou dentro de você. Tem muita coisa boa de Deus dentro de você que precisa ser reavivado, reacendido. E quem sabe hoje começa essa ação de Deus dentro da sua vida. Tem muita coisa boa de Deus para ser reacendida. Ei, quantos louvores, quantas músicas de adoração, quanto momento de guerra que você travou dentro da sua casa, de guerra espiritual. Talvez tem muita coisa acontecendo lá, porque Deus está querendo resgatar você como guerreiro,
dentro da sua casa, na oração, na intercessão. Talvez Deus está pedindo para você que você faça um propósito com Deus. Você está numa batalha, não consegue ver saída. O Senhor está dizendo para você: faça um propósito. Volte a guerrear, volte a orar, volte a jejuar. Faça um propósito, uma aliança comigo, diz o Senhor. Tem muita coisa que Deus quer resgatar dentro de mim, dentro de você. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Timóteo era um jovem pregador, Timóteo era um jovem pastor, tinha um futuro pela frente. Ei, talvez você é um cristão que ainda não tem muitas experiências com Deus, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que as que você já tem é o suficiente para fortalecer a sua fé, para que você permaneça no Senhor e não desanime. Quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, por gentileza. Eu quero orar por você.